Olá, estudante. Tudo bem com você? Meu nome é Francisco Lourenço. Você já teve dúvida na resolução de frações? Hoje você vai aprender passo a passo e nunca mais vai esquecer. Você vai aprender a transformar frações impróprias em número misto em fração imprópria, aprender os nomes das frações, vai aprender a somar ou subtrair frações com denominadores iguais e diferentes, vai fazer o exercício do Enem, vai praticar um pouco de MMC. Vamos lá, compartilhe, comente, dê o seu like, se inscreva nesse canal para ajudar o canal a crescer. E vamos lá depois da vinheta. Então vamos estudar as frações. Vamos estudar então as frações próprias, impróprias, aparentes e mistas. Vamos aprender soma de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. E vamos fazer uma questão do Enem. As frações são escritas na forma A sobre B, ou seja, um número sobre o outro. Elas podem ser representadas graficamente, ou seja, podem ser representadas através de gráficos. Eu tenho aqui 3 gráficos. O primeiro gráfico é algo que foi dividido em 2 partes. Cada parte dessa representa um meio da fração. O segundo gráfico, algo foi dividido em 4 partes. Cada parte dessa representa 1/4 da fração. Foram tomadas 2 partes, então foram tomados 2/4. No terceiro gráfico, algo foi dividido em 6 partes. Foram tomadas 3 partes, então foram tomados 3/6. Veja, caro aluno, eu tenho o número 2 sobre 5. 2 é o numerador e 5 é o denominador. Eu tenho aqui também 3 sobre 5. O 3 é menor que o 5. Quando o numerador é menor que o denominador, diz que a fração é uma fração própria. Caso contrário, quando o numerador é maior que o denominador, diz que a fração é uma fração imprópria. Quando o numerador dividido pelo denominador e o resultado for um número inteiro, diz que a fração é uma fração aparente. Veja, eu tenho 8 dividido por 2, que é igual a 4. 4 é um número inteiro. Então, 8 dividido por 2 é uma fração aparente. Vamos ver agora o que são números mistos. Eu tenho aqui 2 inteiros e 3 quintos. 2 é um número inteiro, 3 quintos é uma fração. Então, disse que isso aqui é um número misto. Podemos transformar número misto em fração imprópria e fração imprópria em número misto. Vamos fazer isso agora. Veja, caro aluno, eu tenho aqui 2 inteiros e 3 quintos. Vamos multiplicar 2 vezes 5 e somar com 3. 2 vezes 5 mais 3. Eu tenho aqui uma expressão numérica. 2 vezes 5 mais 3 é uma espécie de expressão numérica. Eu tenho uma multiplicação e uma adição nesta expressão. A prioridade é a multiplicação. 2 vezes 5, 10, mais 3 igual a 13. 13 ainda não é a fração, está faltando o denominador. O denominador será, então, o mesmo denominador do número misto, conforme mostra a nossa seta. Então, o denominador é o número 5, que é o mesmo do número misto. Como transformar uma fração imprópria em número misto?
Eu tenho aqui 13 sobre 5. 13 sobre 5 é uma fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Vamos transformá-la então em número misto. Vamos dividir então 13 por 5. 13 dividido por 5 é igual a 2 e o resto é 3. 2 será então o número inteiro, 3 o numerador e 5 o denominador. 2 inteiro, 3 numerador e 5 denominador. Vamos aprender a somar ou subtrair frações com denominadores iguais. Vamos lá. 3 quintos mais 4 quintos. Veja, cara aluno, os denominadores são iguais. Soma-se os numeradores. 3 mais 4 igual a 7. Conserva-se os denominadores. Então, vamos conservar o denominador, que é o número 5. Vamos fazer outro exemplo aqui embaixo. 3 oitavos mais 2 oitavos menos 1 oitavo. Veja, cara aluno, eu tenho soma e tenho subtração. Vamos fazer essa operação. É uma soma algébrica. 3 mais 2, 5, menos 1, igual a 4. Repete-se, então, o denominador. Soma de frações com denominadores diferentes e primos. Veja, cara aluno, eu tenho aqui 3 quintos mais 2 terços. 5 e 3 são números primos. São números que só são divisíveis por si ou pela unidade. Neste caso, faz-se o produto dos denominadores. Este produto será o novo MMC. MMC já foi dado em nosso canal. O MMC será o produto dos denominadores. 5 vezes 3 igual a 15. Eu tenho duas frações, então eu tenho 15 aqui e 15 aqui. Divide-se o MMC pelo denominador de cada fração e multiplica-se pelo seu numerador. Então, divide-se 15 por 5 e divide-se 15 por 3. 15 dividido por 5 igual a 3. 3 vezes 3 igual a 9. 15 dividido por 3 igual a 5. 5 vezes 2 igual a 10. Cara aluno, eu tenho aqui agora 15 que são denominadores iguais. Basta somar os numeradores. 9 mais 10 igual a 19. Repete-se então o denominador. Soma ou subtração de frações com denominadores diferentes e não primos. Veja, cara aluno, eu tenho aqui 2 terços mais 1 sexto mais 3 oitavos. 3, 6 e 8 são números diferentes e não primos. Apenas o 3 é um número primo. Neste caso, calcula-se o MMC entre 3, 6 e 8. Calcula-se o MMC entre os denominadores e divide-se o resultado por cada denominador
e multiplica-se pelos seus numeradores. Vamos então calcular o MMC aqui nesta área. 3, 6 e 8. Passa-se então uma reta na vertical. Procura-se o menor número primo para começar a dividi-los, ou seja, fatorar esses números. Eu tenho aqui 6 e 8. 6 e 8 são números divisíveis por 2. Então, começa-se pelo número 2, que é o menor número primo. 3 eu não posso dividir por 2, então o 3 permanece aqui. 6 dividido por 2 igual a 3. 8 dividido por 2 igual a 4. Ainda posso dividir por 2, porque aqui eu tenho o número 4. Vamos então dividir por 2. 3 permanece aqui, 3 também permanece aqui, e 4 dividido por 2 igual a 2. Ainda posso dividir por 2, porque aqui eu tenho o número 2. 3 permanece aqui, o 3 permanece aqui também, e 2 dividido por 2 igual a 1. Agora só é possível dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui também 3 dividido por 3 dá 1. Acabamos então com as divisões. Vamos fazer agora então o produto 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 24. 24 é então o novo MMC, ou seja, o MMC entre 3, 6 e 8. Vamos passar aqui 3 traços para colocar o MMC como denominadores. 24, 24 e 24 são os novos denominadores. Agora vamos dividir 24 por 3, que é igual a 8, vezes 2, igual a 16. 24 por 6 é igual a 4. 4 vezes 1 igual a 4. 24 por 8 dá 3. 3 vezes 3 igual a 9. Bem, caro aluno, eu tenho aqui 16 mais 4 mais 9 sobre 24. 16 mais 4 mais 9 igual a 29. Repete-se, então, o denominador. O resultado é, então, 29 sobre 24. Vamos fazer agora um exercício do Enem 2014. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. Atenção agora, aluno. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. Jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. Jogador 2 derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas. Jogador 3 derrubou todos os pinos 20 vezes em 65 jogadas. Jogador 4 derrubou todos os pinos 30 vezes em 40 jogadas. Jogador 5 derrubou todos os pinos 48 vezes em 90 jogadas. Qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Veja, caro aluno, a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas. Então, a razão 50 sobre 85. Então, temos que dividir 50 por 85. 50 por 85 é igual a 0,59. 40 sobre 65 é igual a 0,61.
20 sobre 65 é igual a 0,3 ou 0,30. 30 sobre 40 é igual a 0,75. 48 sobre 90 é igual a 0,53. Vamos analisar o melhor resultado entre esses resultados aqui. 0,59, 0,61, 0,30, 0,75, e 0,53. 0,75 é então o melhor resultado que pertence ao jogador 4. A nossa resposta é a letra D de dado. Devo sempre acertar, devo sempre ter entusiasmo, devo sempre correr atrás. O jogador 4 foi o que apresentou maior desempenho. Caro aluno, inscreva-se neste canal, compartilhe, dê o seu like, comente. Sua inscrição é muito importante e ajuda esse canal a crescer e a continuar produzindo vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.